noite, primeiro, a todos. Eu agradeço muito o convite, Bia. Meu coração pulsa pela IEA sempre, ontem, hoje e amanhã. E todas as vezes que eu puder, será um prazer. Então, eu sou médica de formação, pediatra intensivista. E desde 80... Eu nasci chefe, não sei porquê, mas nasci chefe. Desde acadêmica, quando eu fui para o hospital no segundo ano, aos 18 anos de idade. E entrei numa empresa que depois se transformou na Amil Assistência Médica, que foi a maior empresa de saúde do país, e como ela cresceu muito a partir dos anos... Eu formei em 74, mais ou menos 80 e alguma coisa, eu comecei a assumir funções gerenciais, porque a empresa estava crescendo, eu estava lá, então fui chefe de CTI, depois chefe de hospital, depois chefe da rede de hospitais, depois da Amil Dental, depois de um plano de saúde dentro da Amil, e essa foi a minha vida. Depois virei bombeiro, como eu disse, onde tinha uma aquisição nova, onde tinha fogo, lá ia eu, né? Então, essa é a história da parte de gestão. Em 90, na realidade, eu sempre amei comportamento. Ia fazer psiquiatria, mas fiquei assustada com a psiquiatria que eu descobri na escola. E aí fiz pediatria, que é também com P, né? Mas sempre estudei no paralelo comportamento. E em 92, se não me engano, o Enneagrama me encontrou, não fui eu que encontrei o Enneagrama. Fiquei enlouquecida com o Enneagrama e, a partir daí, nunca mais parei de estudar. Então, eu tive a oportunidade de ser apresentada aqui. Vou até mostrar a foto, porque estava ali atrás de mim, tem que honrar meus mestres, né? Então, aqui tem o Nelson Lira, que foi quem me apresentou o Enneagrama, que vive hoje em Pipas, né, no Rio Grande do Norte, e o Naranjo, quando ele veio ao Brasil lançar o livro dele, autografando o livro. E o Nelson, a quem eu sou muito grata, né? Eu achei que podia ter uma outra forma de passar o Enneagrama, e assim eu fui parar em Isalém, ou Iceland, como o pessoal fala, para conhecer ela em Palma e ver como é que ela ensinava em grupos e a técnica de entrevista. A partir daí, sempre trabalhei dentro da Amil, eu trabalhava com os cursos de desenvolvimento pessoal, e aí eu comecei a usar o Enneagrama, mas o pessoal achava que era assim, na época da New Age, que era alguma riponga, bruxinha, comecei a ganhar incenso, vassourinha, e eu ficava virada. Até hoje tenho dificuldade com incenso. E, através da Ellen Palmer, eu conheci o David Daniel e convenci o pessoal da Mil a ir a Palo Alto. Ele fez um curso para nós, lá levei o pessoal do RH, a acionista da empresa e minha amiga Dulce, que é ainda a chefe do que sobrou aí da Mil na parte do grupo DASA, e convenci também a trazer o David Daniel ao Brasil. E acho que era para provar que eu não era meio assim, sabe, que era uma pessoa normal. Então, eu tive o privilégio de andar com ele Rio, São Paulo, junto com os líderes, e ver de que forma que as pessoas usavam. E o David foi responsável, eu tenho esse documento original, por introduzir o Enneagrama no MBA de Stanford, que ele era chefe da cadeira de psiquiatria lá, e foi a partir da introdução do Enneagrama que o MBA voltou a ter o curso de liderança. Isso era feito com um mês de trabalho junto, era o David, um acompanhante trabalhando junto com ele, sempre um assistente, e meditadores. Era um curso opcional que levava um mês. E o documento dizia que era com orgulho que eles voltavam a ter o curso de liderança, porque não era só teoria, através desse trabalho, eles conseguiam ver transformação nos líderes que passavam por esse processo. Então, isso embasou o trabalho aqui, foi muito interessante, porque quando o David veio, parte das lideranças de topo ficaram com medo, acharam que iam descobrir tudo. Isso é o primeiro empecilho dentro da empresa, porque a gente tem que ver que tipo de empresa, né? Quem está nos contratando, em que contexto esse contrato vem,
se os líderes vão estar junto com seus colaboradores, se é só os colaboradores, como é que isso se processa, porque as abordagens são diferentes, né? Porque, em muitos casos ainda, isso é contratado, mas isso é problema para o pessoal do RH e dos colaboradores, e os líderes fogem, o que é um dificultador, né? Mas, primeiro, então, dizendo para vocês que vamos ver se a gente faz um bate-papo mais informal possível, se eu puder colaborar, como é que foram esses anos, 46 anos dentro de uma empresa, e que tipo de situações eu vivi, o que o Enneagrama me ajudou. Então, eu tenho duas vertentes. Uma é dentro de empresa, a Mil sempre, todos os anos, em todas as filiais, eu sempre participei dos cursos de treinamento, e a empresa era muito rica nesse processo de desenvolvimento pessoal. O patrão patrocinava, né? E eu tinha uma história dentro, então isso era mais fácil. Fora, em algumas empresas, poucas, porque eu tinha pouco tempo disponível, né? Porque eu era a CEO de várias empresas dentro da Mil, então o trabalho era pesado. E na Unipaz do Rio de Janeiro, que durante também 30 e muitos anos, todos os anos eu ministrava os cursos de Enneagrama, o que é diferente, né? Porque dentro de um contexto de desenvolvimento pessoal, o Enneagrama faz um sucesso absoluto e é mais fácil de você trabalhar com ele, porque as pessoas pedem, né? Foram para lá porque quiseram e não porque o chefe mandou, né? E dentro de empresa, então, o contexto é outro, a gente tem que ter a delicadeza de como chega. Eu acho que um outro fator importante é entender a época que se vive, né? Agora, pós-pandemia, ainda é pior, porque os problemas psiquiátricos e psicológicos aumentaram muito. E a empresa é onde a gente vive a maior parte do tempo, né? E ela sofreu como contexto, né? Como grupo social e como os indivíduos. Então, a ansiedade hoje é mais presente do que nunca, a depressão, idem, o medo de perder o emprego, o medo que a empresa acabe, o medo da insegurança do nosso país, né, da violência e tal. Então, a gente tem que olhar para o contexto desse ser humano que a gente vai conversar com ele, é mais um dificultador. Como é que a gente aborda, né, um ser humano, né, um homem e mulher, que tem os seus problemas pessoais, tem o ambiente doentio à volta, né? A gente fala, eu acho que eu não tenho noção de que lugar vocês falam, mas o Rio de Janeiro é uma violência só, São Paulo, idem, Minas, outro, e acho que o Nordeste não escapa, né? Onde a gente tem problemas de transporte, tem problemas de segurança, tem salários com dificuldades, tem famílias muitas vezes com desajustes, e esse ser humano tem que chegar na empresa, tem que estar bem, tem que produzir, tem que entregar, porque senão ele pode perder o emprego. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, né? Como chegar. Todos nós sabemos que a primeira coisa que a pessoa precisa ter para conservar seu emprego é entregar, é ter capacidade técnica. Agora, onde dois têm a mesma capacidade, o grande diferencial vai ser a inteligência emocional, que faz parte, habilidade de comunicação, como você fala, quando fala, de que forma fala, saber ouvir, né? Saber se relacionar, como é que você chega ao trabalho, e a capacidade de estar presente, porque a maioria das vezes o indivíduo está com a cabeça em outro lugar, e a história das telas, que é um problema sério, você não levanta da cadeira para falar com o colega, então você acaba mandando um e-mail ou um zap, e essa troca, né, essa capacidade de se relacionar com o outro cada vez é mais rara, né? Então, dependendo de como você chega, a abordagem é outra. Te convidam a fazer uma palestra, ou você vai ter chance de fazer um módulo inteiro, ou 2 módulos, ou 3. Como é que você vai fazer? Acho, na minha opinião, né, que, de novo, dentro da Mil eu era tranquilo, tranquilo entre aspas, né? Porque eu tinha uma história, né, dentro da empresa, então o pessoal conhecia, tinha já uma reputação, né?
quando ia fora, a outra coisa que me ajudava, de novo, porque eu tinha uma posição dentro da empresa, passava pelos mesmos problemas que os líderes ou os colaboradores lá passavam. Então, isso sempre te dá um respaldo a mais para você, uma boa vontade para ser ouvido, pelo menos para começar o trabalho, né? Então, em relação à construção de times, eu não conheço nada mais eficiente do que o Eneagrama, pela linguagem simples, né? Pela forma fácil das pessoas entenderem que todo mundo tem luz e tem sombra. Quando é só os colaboradores, puxo muito para o lado pessoal, né? Para a família, né? Para pai, mãe, filho, namorada, ou marido e mulher, que isso faz sentido, né? Mostrar que nós somos únicos, né? Mas complementares, não tem ninguém melhor que ninguém. O que existe são níveis de saúde, né? Ou o sujeito funciona nos níveis de baixo, onde ele é totalmente dominado, como se fosse uma máquina, pela sua personalidade, no nível intermediário, onde a maioria de nós vive, ou nos níveis mais, nos andares mais altos desse prédio, né? Que é onde você é mais livre e tem mais consciência. A outra coisa que eu trabalho sempre, né, é a necessidade, quer dizer, que é a única forma que a gente tem de desenvolver o autoobservador, né, que o ser humano é capaz de fazer isso. E a maioria, ou a grande maioria, às vezes no mundo corporativo, jamais teve a chance de se olhar no espelho. Então é um susto, porque eles acreditam que o mundo é aquele que eles veem, né? Então essa delicadeza, essa amorosidade na forma da gente chegar, dependendo se é um grupo que tem pouco trabalho em cima deles de desenvolvimento, é muito importante para não causar rejeição e para nem a gente causar nenhum problema com a própria, o próprio Eneagrama. Então, essa delicadeza é fundamental. Acho que a gente deve aproveitar todas as oportunidades. Você vai ter uma hora para falar, você pode chamar a atenção das pessoas que estão te ouvindo em relação às diferenças entre as pessoas, né? Aqui nós não somos todos iguais, né? Com a mesma luz e com a mesma sombra, né? Muito importante. E de entender, eu acho o mundo corporativo tão importante, porque ele é capaz de ter uma ressonância tão grande, né? Atingir tantas famílias ao mesmo tempo, então que essa possibilidade de abrir uma porta deve ser sempre aproveitada, né? Então, vai depender muito da gente, como é que, em uma hora, o que é que você pode fazer? Causar, de repente, curiosidade nas pessoas para que elas possam procurar, até por conta própria, algum curso para aprofundar, né? E, de verdade, entender que, se eu chegar ao final de uma conversa, né, na empresa, e que as pessoas possam jogar pedras com mais dificuldade no outro, que elas possam ter compaixão por si, na aceitação, e pelo outro, eu acho que a gente ganha o dia, né? Então, se nós temos a possibilidade de trabalhar por um tempo maior e com a liderança, é fantástico, né? Que a gente, e aí focar na importância que o líder tem na capacidade de adoecer ou de facilitar o desenvolvimento do seu grupo, né? Porque muitas vezes um líder mal resolvido, né, inconsciente, ele adoece uma turma inteira, né? Adoece mesmo, né? Então, a gente vê o burnout, a hipertensão e todos os problemas causados por uma pessoa, às vezes, grosseira, bruta, e que tanto se fala hoje do assédio moral. E muitas vezes, né, são pessoas que já também têm um contexto externo doentio. Então, como é que a gente chega, né? Como é que a gente mostra a complementaridade entre as pessoas? Como é que a gente chama atenção para que se desenvolvam os pontos fortes de cada um e que haja respeito, né? Saber ouvir as capacidades de cada um e respeitá-las, e aí poder somar as diferenças entre eles.
Eu gostaria que vocês fizessem perguntas, o que que vocês têm vontade de saber do que eu vivi, que vai ficar mais fácil. Tá, Odete, eu gostaria de perguntar, porque eu estou vendo assim, né? Quando eu que trabalho no corporativo, né? Tenho assim, 40 anos que eu estou aí nesse mundo corporativo, trabalho, mesmo depois de ter saído da empresa, mas continuo. E o que eu vejo a grande dificuldade, por exemplo, você estava numa posição muito estratégica dentro da Amil para poder levar isso, entendeu? Outro dia, então, uma pessoa falou assim: como que eu faço para vender o Enneagrama na empresa? Isso é bom que a gente até levanta, porque eu acho uma coisa difícil. Eu falei: olha, você chegar e falar, eu quero vender o Enneagrama, é complicado. Ele tem que estar dentro de um contexto de desenvolvimento. Não Com sei se certeza, você concorda com isso, porque total. para poder entrar, porque assim, os benefícios nós sabemos. Agora, como que é difícil, né, entrar? E muitas vezes, igual outro dia eu falei com uma empresa, não. Eu às vezes falo, primeiro, a questão de autoconhecimento é o pano de fundo de todo o programa. Não sei se você concorda com isso, porque senão a gente não consegue realmente ter acesso na empresa, né? Eu acho que tem duas situações. Quando uma liderança, por acaso, né, que é raro, como é o caso do Domingos lá no Espírito Santo, isso aí é a raridade da raridade da raridade. Que você tem um CEO, até o dono às vezes é mais difícil ainda do que um CEO, né, que é um contratado, né, porque aí o fundador é aquela luta para e às vezes não tem a cabeça aberta para que desenvolvimento, o negócio é faturar, né? Então a gente sabe disso. Se a empresa é pequena ou se é empresa grande. Então, no contexto de desenvolvimento, eu acho que às vezes até o nome complica. Porque você diz Eneagrama, a pessoa fica Enéia o quê? Hein? Coisa esquisita. E muitas vezes devem ter te pedido, porque eu já passei por isso, fala diferente, sabe? E aí você depois, quando chega, apresenta o instrumento de sabedoria, que explica, pararé, o histórico e tal. Mas para chegar, você vai falar de uma ferramenta de assessment e desenvolvimento de produtividade e de team building, construir times. Né? Como é que um instrumento simples de você poder falar de construção de times. Normalmente a porta de entrada é o RH. E muitas vezes o RH também tem medo de se expor e tem dificuldade de vender isso para cima, que você sabe que também é outro problema. Né? Numa empresa que tem tradição de cursos de relações interpessoais, porque a gente precisa falar de autoestima, que é muito importante no trabalho, né? Porque ninguém aguenta um chororô, ó dia, ó azar. Você sabe que isso é péssimo, né? Pontualidade, as ferramentas de comunicação, que tudo pode ser através do Enneagrama. Mas se você está dentro de um contexto de desenvolvimento pessoal, de uma empresa que está dentro numa programação, isso é dos deuses, né? Você sabe disso, né? Fora isso, não é simples. Então, você não pode bater na porta, eu vou vender Enneagrama, porque a porta vai se fechar, né? Se não tiver ninguém lá que conheça o instrumento. Você vai vender um trabalho de desenvolvimento gerencial, desenvolvimento das pessoas, de melhorar a produtividade, quer dizer, a linguagem que a pessoa que pode te contratar pode entender. Né? Porque uma outra abordagem, essa abordagem arrogante tem que, né? Dançou, porque, né, na empresa, quem paga a conta quer saber o que você vai entregar, né? E aí você tem que olhar se é uma empresa pequena, de pequeno porte. Por exemplo, na Amil, o patrão, né, o dono da empresa, ele era absolutamente apaixonado por desenvolvimento das pessoas. Ele ia para cima do palco para treinar, né? Ele dizia que era o gerente de treinamento. E eu acabei tendo uma reputação de uma pessoa que não era um paz e amor, que é o que eles diziam New Age, né? Na época dos anos 90 e tal. A partir daí também a própria Mil me deu respaldo, porque se eu sou CEO de uma empresa grande de sucesso, não devo ter alguma coisa para contar. Então facilitava a minha entrada e até convite de outras empresas, porque eu
nunca fiz disso profissão, né? Então, também eu não estava vendendo nada, eu era convidada. É uma situação de muito mais facilidade do que quando você vai oferecer esse trabalho. Por exemplo, a Universidade Federal aqui do Rio, que faz um MBA executivo e que vende cursos. Aí, como eu fui conselheira, fui aluna de lá e a atual assistente foi minha diretora de RH, você pode fazer um curso na metalúrgica tal? Falei, vou. Então, a minha situação ela é mais confortável, né? E eu entendo, e quando é particular, isso aí não tem problema nenhum, né? Porque a pessoa está pagando, pediu, quer, está se desenvolvendo. Então, na empresa, a gente precisa entender quem está pagando, quem está nos contratando, por que motivo. E tem que ter essa humildade de sentar e conversar, né? Qual é a situação atual da empresa? Como é que é o clima da empresa? Como é que são as lideranças? Às vezes, a única pessoa que tem é o gerente de DP, né? Que nem RH tem, né? Então, como é que a gente aborda essa pessoa que você vai falar? Porque se não tem chance de falar com nenhum gerente maior, você tem que apurar a linguagem para que aquela pessoa entenda. E eu acho que, assim, direto, eu sou um especialista em eneagrama, o sujeito vai olhar para a tua cara, mas que palavra é essa? Né? Se já tem o conhecimento, se é uma pessoa, um RH que fez um curso, ficou apaixonado e quer trazer, ela vai ser tua aliada e a gente vai construir junto aquilo, uma forma dela vender para cima. Né? Se não tem essa linguagem, a gente tem que educá-lo para que ela possa entender os benefícios do que você vai apresentar. E aí você não vai falar no nível de consciência elevado, não sei o quê, não. Um degrauzinho de cada vez. Você não pode afugentá-lo. Eu tenho usado muito, eu sempre coloco que é um dos recursos, dos instrumentos de autoconhecimento mais poderosos que a gente tem no momento. E sinto, não vejo o problema do uso do Eneagrama. Eu pergunto, vocês conhecem o Eneagrama? Ele é um modelo teórico de personalidade que hoje é um dos recursos mais poderosos no processo de autoconhecimento, que eu acho que esse tema autoconhecimento, que foi tão desgastado durante um tempo, eu acho que ele tem hoje um papel central, né? Porque hoje eu acho que você não consegue fazer absolutamente nada, principalmente falando do mundo do trabalho, da sua vida, de decisões, com o nível de impermanência que a gente vive hoje, de mudança, de instabilidade. Se você não tiver esse autoentendimento, você realmente não consegue fazer nada, vai ficar dando tiro no escuro, né? Então, quando eu falo disso, mesmo usando o termo Eneagrama, mas explicando que ele é um recurso poderoso, muito utilizado atualmente no Brasil para processos de autoconhecimento, tem sempre uma aceitação muito legal. Eu fiz um trabalho muito interessante na Nilcatex, em Santa Catarina. A Nilcatex é um grande conglomerado, né, da área têxtil. Primeiro, eu comecei atendendo o filho da dona, no processo que eu atendo, de consultoria vocacional e tal, e ela achou fantástico a parte do Eneagrama, porque é uma parte que eu uso. A partir daí, ela quis se submeter ao processo, a gente fez um trabalho individual, e depois fizemos um trabalho com todo o grupo de lideranças da organização, e foi um trabalho muito interessante. Claro que tinha um aval dela, né, que era a proprietária da empresa, mas ele era um trabalho individual e que depois a gente abria para as discussões, muito no sentido do grupo entender qual que é a melhor condição de trabalho para aquela pessoa. Eu acho que ela funciona melhor. Eu acho que você falou uma coisa importante, que é o que a gente reforça. Quando a gente tem a oportunidade de ter um embaixador dentro da empresa, seja lá, por exemplo, os terapeutas que, de repente, estão atendendo o filho do fulano, ou irmão, não sei o que e tal, é um caminho fantástico. E concordo, o autoconhecimento hoje é tudo, mas ainda assusta muitas pessoas, dizendo, vão descobrir tudo, principalmente para o nível de cima. Então, o que eu acho mais importante é que a gente tenha sensibilidade para ver qual é a brecha que se apresenta.
né? Então, por exemplo, hoje a gente já vê em empresas a gente falar de meditação. Eu levei o Domingos na Mil, por exemplo, para fazer meditação. A pessoa do RH na época ficou apavorada. Ah, isso aqui não é religião, não tem nada a ver com religião. Aí a gente busca a causa médica, né? Hoje, artigos e tal, mas isto não é o comum de onde a gente bate a porta na empresa, às vezes, como a Bia falou, como é que eu vendo, né? Primeiro, o que eu acredito é não desperdiçar a oportunidade. De que forma que eu posso falar para que não cause... Quando você diz é o instrumento mais simples, no meu entender, né, para que a gente possa falar de desenvolvimento pessoal, para que a gente possa falar de talentos, para que a gente possa falar de complementaridade. Eu falo, por exemplo, o meu último desafio foi sustentabilidade, né? Que agora é ESG, né? Mas quando a gente fala de inclusão, é a maior ferramenta de inclusão que existe, porque a gente está falando da capacidade de aceitação das diferenças entre as pessoas, mas principalmente das diferenças de perfil, porque não tem ninguém melhor que ninguém, né? Então, às vezes, eu lembro o Nelson Lira, que eu mostrei a foto há pouco, né? Ele tinha um livro, Gerentes, que a gente pede, proativo, várias coisas que a gente gostaria, flexível, pararé, 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 mas às vezes a própria liderança tem medo do colaborador com isso, e aí só repete o seu modelo, né? Porque a pessoa boa é que confirma aquilo que ele já acredita, né? Então, eu acho que a gente mexe com emoções humanas, é um campo muito delicado e que é muito importante para quem está começando, não para uma... Você deve ser terapeuta, né? Estava falando comigo ainda há pouco, né? Quem tem mais experiência com os comportamentos humanos tem mais facilidade, às vezes, de chegar. Mas quem está começando, que quer fazer da empresa, que é um grande campo, e é uma grande tarefa, porque, pode ressoar com muitas famílias e ter um resultado muito grande, tem que ter delicadeza. Como começa? Com quem fala? Entender o contexto que está sendo solicitado, né? Com que resultado? E claro que aí você pode falar, puxa, nós temos hoje vários documentos para dar segurança a qualquer RH ou liderança que te contrate, porque é Stanford, é Berkeley, as universidades, é o Vaticano, aqui no Brasil várias instituições grandes, Itaú, Natura, muitas, a gente ia ficar a noite toda aqui falando de empresas que já te dão alguma retaguarda, que vão dar provas de trabalhos maravilhosos dentro de empresa. Agora, como é que você chega, quem ainda não tem nome no mercado, como é que você vai abordar uma empresa? Muitas vezes é alguém de dentro da empresa que fez um curso, que leu o livro, que ouviu uma abordagem e que se encantou e que está querendo levar para a empresa, e a gente precisa ajudá-lo a vender dentro da empresa o curso de Enneagrama, né? Ou qual é a linguagem que ele vai utilizar, como é que explica, quais são os resultados, quem são as empresas que já usaram, quem são as universidades que já validaram, porque hoje já tem muita coisa para que a gente documente a validade desse trabalho dentro das empresas. Quem mais? Eu acho que é isso aí que a Ana Maria falou. Na verdade, a gente não está vendendo, não é o Enneagrama, né? O que a gente acredita, né, que é uma crença, é em relação ao desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento do ser humano, e que o Enneagrama faz com que as pessoas sejam melhores. É alguma coisa, né? E construir equipe. Eu acho que a gente tem que trabalhar justamente a equipe de lideranças, as equipes da empresa. E é interessante, eu lembro que nós tivemos em 2012, né, uma experiência, a Zanetti lembra disso, Edina, que a gente foi para uma mineradora enorme aqui em Belo Horizonte,
E no final, com eles, e antes deles irem para trabalhar, estava todo mundo com o Enneagrama. Depois os gestores falam assim, gente, o que é isso que está acontecendo? O povo está no pátio falando um tanto de coisa que a gente não está entendendo, e aí nós tivemos que trabalhar mais ou menos. Aí pronto. Foi trabalhando o programa de supervisão mesmo, os supervisores na empresa, e eles começaram, o que é isso? Né? Eu acho que essa que é a forma, então, é desenvolver, logicamente, por quê? Porque um ser humano integrado, desenvolvido, produz mais. Ele produz mais. Né? Não tem muito jeito eu acho que é uma coisa importante que não é incompatível um ambiente de trabalho saudável, né, com produção, muito pelo contrário, o indivíduo doente, com medo, a pessoa com medo e ansiosa vai ficar burra, porque a capacidade cerebral embota, né? Ela não produz, né, Odete? Não produz, não tem sossego. Então, a gente precisa ter esses recursos para chegar à empresa e mostrar que é possível, né, ter saúde no trabalho, né? É possível aumentar a produção com indivíduos saudáveis, pessoas que não vão com medo, né, e que saibam se relacionar e saibam compor. É só porque eu botei aqui às 8h15 para não passar muito da hora, não perturbar vocês. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais abertura para isso, porque o mundo está doente e o ser humano precisa de ajuda. E nós temos na mão alguma coisa que mexe muito com... Quer dizer, dá um conforto enorme você saber que não é o único no mundo com o tipo de sombra, com o tipo de e que tem capacidade, né? Que ninguém é pior ou melhor que ninguém. E se a gente procurar ter saúde, né, e ter essa capacidade de observação e aceitação da gente, né, que é a primeira coisa, sem culpa e sem desculpa, né? Então, trabalhar algumas coisas que... Aceitação de um filho, aceitação de um colaborador, né? Eu gosto muito e lembro do Crema, que dizia e diz, né, que o líder, né, que todos nós somos em alguma situação, ele deveria ser igual a um jardineiro, né? Que o jardineiro ele jamais vai bater no pé de alface para que ela vire uma rosa. Mas o pai faz, o professor faz, o chefe às vezes faz. Então, respeitar a individualidade e ajudá-lo a desenvolver deveria ser a missão de todos os líderes, né? E não da gente achar que só o nosso jeito resolve as situações, né? E dizem que existem muitos caminhos que levam a Roma, não um único só, né? Olha que legal, esse aqui que eu não sei se dá para ver, né? Viver o presente, como esse mundo anda melhorando, né? Isso foi distribuído pelos americanos quando chegaram aqui, embora tenham feito algumas bobagens, mas um trabalho que se iniciou assim, né? Como é importante que as pessoas estejam presentes às situações. Isso tem que ser trabalhado, porque através da presença a gente tem conexão e a gente consegue acessar a nossa luz melhor, né? E a outra coisa, uma linguagem que foi muito interessante, em vez de falar de níveis de consciência, foi o elevador do humor, muito bom, né? Quando a pessoa está funcionando nos andares de baixo, é irritado, mal educado, grosseiro e tal. Conforme vai subindo, isso, se a gente tem um auto-observador treinado, a gente percebe quando a gente está entrando num módulo ruim, né? Que acaba com as relações, machucam as pessoas que estão perto, seja em casa, seja no trabalho. Então, esses conceitos agregados ao Enneagrama, eles são muito importantes em termos de trabalho. E como a Bia tinha falado, gente, como o Enneagrama pode ajudar nas relações interpessoais, todos vocês acreditam, né? E na empresa, porque na empresa a gente passa a maior parte do nosso dia acordado, né? Então, essa venda de produtividade, porque a gente não vai lá ensinar a parte técnica, isso é default, né? Se a pessoa foi contratada, deve saber ter a capacidade técnica naquilo que vai fazer, mas a capacidade de estar presente às situações, de ser resolutivo, de saber se relacionar com as pessoas à volta, de aprender, de desaprender, né? Esse lidar com a impermanência de tudo, ele é fundamental. O que mais, gente, que eu possa, sei lá, dividir com vocês? Espero. Oi, Odete, eu tenho uma pergunta assim, deixa eu me colocar aqui. Fala, César.
Digamos que você já adentrou na empresa, né? Já conseguiu implementar o Eneagrama, está sendo aceito lá pela liderança, pelo RH. E depois, o que é que a gente tem para dar continuidade no uso do Eneagrama, dando assistência, dando continuidade à assistência a esse grupo? Quer dizer, se você está trabalhando com a empresa como um todo, porque se for uma empresa grande, você tem trabalho para a vida inteira, né? Se te deixarem, né? Mas as relações eu vi trabalhos muito interessantes, por exemplo, um dia inteiro de relacionamento entre uma personalidade X e Y, como lidar, como funcionar, por exemplo, você desenhar o organograma da empresa em relação aos tipos de personalidade. E aí você vai, uma mentoria fantástica, né? Como é que eu lido com um chefe desse tipo? O que eu posso fazer, né? Como é que eu posso me transformar para lidar? Quais são as questões importantes para ele? O que são as linguagens do relacionamento, né? E o Eneagrama é chuchu beleza nesse sentido, né? É muito rico, né? Então, e em cima disso, porque eu acho que foi nos anos 96, por aí, eu nunca usei detalhadamente, mas, por exemplo, você pode trabalhar comunicação e eneagrama. A forma de solução de problemas, de solução de conflitos usando o eneagrama. São vários seminários que você pode acoplar, né, que são super importantes, usando a metodologia que você implementou. Né? Tipo de comunicação, solução de conflito, como é que eu lido com o chefe tal, como é que eu lido com o subordinado Y, o que eu posso fazer. E você pode ter vários encontros nesse sentido, sabe, sem fim, né? Você começar a trabalhar as técnicas de presença, né? Por aí. Obrigado. Não sei se te respondi, César, mas... Respondeu perfeitamente. Eu acho que o César pode falar, Mirinha. fez uma abordagem muito interessante, né? Quando realmente eu aplico o Eneagrama num grupo, eu sempre percebo aquele indivíduo que, de repente, precisa de uma ajuda fora daquilo, não é? Então, é onde realmente depois eu entro trabalhando muito o que mexeu, né? Principalmente a questão dos instintos. Então, eu tenho sempre esse olhar muito atento ao que está acontecendo. E você, né, Odete, fez uma colocação dos níveis ansiógenos hoje. E realmente eu, no papel de terapeuta, é a doença do nosso século, realmente são os níveis da ansiedade tóxica e neurótica. Não é? Muito sério. Como levar o indivíduo a acessar realmente a ansiedade ontológica e sagrada, sem falar de religião, mas levando o indivíduo muito no sentido qual é o significado que tua vida tem. Então, eu tenho entrado em escolas, aqui ou ali, principalmente levando sempre os níveis de ansiedade que estão sendo abordados. E aí é um prato cheio. A partir do momento que é colocado os níveis ansiógenos, está aberto para a questão da apresentação do Eneagrama. Mas essa tem sido a minha postura pessoal. Então, eu acho que a carência é tão grande, né? O nível de isolamento das pessoas, do individualismo é tão sério, né? Todos nós sabemos, na nossa casa, né? Eu tive há pouco tempo um sobrinho neto, aos 15 anos, tentando se matar 3 vezes. Isso é uma tragédia federal, né? Uma criança Sim. que diz assim, é uma dor no meu peito, eu não sei para que eu vivo. Não acredito em nada. Quer dizer, isso eu fico arrepiada, porque é tão triste, né? Tão, né? Então, como é que você pode crer, né, que um indivíduo desse vai entregar o seu melhor no trabalho? Não vai. Deixou uma criança em casa na droga, ou a confusão com a mulher, porque é pouco dinheiro, é um ambiente, às vezes, inóspito, a locomoção ruim. Então, esta abordagem caridosa, quando você entra no trabalho, você tem que ter cuidado para não virar um Deus. Sim, ter com certeza. humildade para saber o papel que você está fazendo. Eu me lembro, a gente está falando de Eneagrama, a gente está falando de vida e de lidar com
aquilo que é mais sagrado no indivíduo, que às vezes ele se entrega, porque é tão carente que ele se entrega. E aí também tem muita gente mexendo com o Eneagrama que tem, às vezes, pouco estofo para lidar com isso, tem que saber até onde vai. É um perigo, né? É um perigo. O quanto está sendo distorcido, né? Odete, que é uma porque você pode muito botar grande. o guru, né? O guru Sim, que tal, sim, né? Então, sim, com certeza. nós somos humanos e tem que ter muito cuidado com isso. Mas você vê o seguinte, houve uma época que eu comecei a trabalhar quando estava mexendo com plano de saúde, com fisioterapeuta, para ensinar as pessoas a ter postura correta no carro, os taxistas, não sei o que podia fazer no engarrafamento, técnica de respiração, nem falava em meditação, né? Como é que faz? Desce com a respiração, parará, parará, que são meditações curtas e que mudam, né, o dia para o sujeito não querer bater no outro na rua, tarará, tarará. Gente, depois as pessoas ligavam para ele para ver se podia tomar remédio, para ver se podia passar não sei o que. Eu falei, se você não entender o teu papel, eu te demito, porque é um perigo, porque, de novo, a porta às vezes custa se abrir, mas tem que ter um cuidado porque as pessoas se entregam, porque com certeza. A necessidade de apoio é tão grande e a gente tem uma linguagem tão poderosa que o sujeito vai achar que você é bruxo. Como é que você sabe tudo isso a meu respeito? Né? Então, é uma delicadeza também tão grande, né? Porque Muito. você pode entrar muito fácil, dependendo de como você coloque, né? Mas tem que ter uma responsabilidade nesse poder que nos deixaram na mão, né? Porque é uma coisa muito poderosa quando você começa a falar, mas você faz assim, assado, não sei o que e tal, depende lá de cada um como entra. Né? E como você diz, o nível de dor, de carência, de ansiedade, de medo, né? de medo de tudo, né? É muito sério. Então, há muitas possibilidades de entrar na empresa porque é lá que os indivíduos estão, né? Como é que você vai chegar, né? E o que você vai fazer com essa porta que se abre? Acho que é muito sério. Eu acho que, como você citou o crema, né? Então, é a questão daquele momento singular, que é o poder do encontro, né? Eu até coloco para o crema é o poder do encontro, mas é o encontro do poder, não é? No sentido de colocar exatamente a intenção, né, que se tem dessa melhora que é praticamente em toda a humanidade, né, Odete? A gente está percebendo a dor. Obrigada, viu, Odete? Obrigada a você. E aí a gente vê a responsabilidade, porque quanto mais os líderes tiverem essa expansão, essa ampliação de percepção e valorização do ser humano, mais condição eles têm de abrir espaço dentro das organizações para algo acontecer. Né? Não, e de verdade você vê o seguinte, quando a gente entra numa organização, olha o poder de transformação para o bem e para o mal. Uhum, isso. Para o bem e para o mal, porque é um grupo enorme. Quantas famílias estão ali, quantos pais, mães, né, filhos que você pode atingir. Então, eu, assim, entre nós, a gente pode falar, né? Eu entrava em cena rezando, meu Deus, me dê juízo para não falar nada que possa machucar as pessoas, né? Para que a gente possa entender o quanto sagrado é o outro, né? Uhum. E quando a gente toca, né? O que a gente pode fazer tanto mal, né? Projetar coisas nossas nos outros, né? Ou chegar arrogante, cheio. Então é muito delicado, né? Eu acho que é uma oportunidade incrível quando a gente entra numa estrutura, porque a gente está falando com muita gente ao mesmo tempo, né? E aí essa delicadeza é difícil de dizer, mas eu acho que se a gente estiver presente, em conexão, se preparar para entrar, a gente vai achar a linguagem certa. Esse é o desafio, é um desafio, né? E é uma coisa que a gente vai desenvolvendo até a própria intuição. Agora, eu sempre fico muito impressionada com o poder de transformação que a gente tem no mundo corporativo. Nossa! Isso é usado para o bem. Porque, assim, eu vejo muitos profissionais, as pessoas estão começando a carreira, um que está dentro de uma empresa e um que trabalha mais sozinho, em grupos menores. É impressionante, assim, a possibilidade de transformação e de ampliação.
Mas se isso, então, precisa de ser canalizado para alguma coisa que seja muito mais verdadeira, muito mais positiva, né? Como outra é meu espelho, é na organização que a gente se vê, na outra, né? É nessa organização que a gente realmente se conhece e se transforma também, né? Mas é um grande desafio. Agora, eu acho o mundo corporativo muito bom, muito bom em que sentido? Onde tem gente, é onde a gente precisa atuar. Acho que é lá que a gente precisa estar, né? E, igual você falou, a organização tem aquele tanto. Não temos o privilégio igual realmente a Imetame do Domingos é uma coisa... É raridade. É raridade, né? Porque realmente é desde o CEO, a empresa é dele, aquela coisa, ele faz uma linda transformação. E a gente vai realmente, como diz, com os pequenos grupos. E eu acho que sempre começando a trabalhar com a massa crítica, que é o quê? É a liderança, né? No sentido deles serem pessoas melhores, porque assim, porque o líder afeta muito a vida das pessoas. Mas você sabe, Bia, eu lembro, eu acho que o meu MBA foi em 94, por aí, não sei. Aí tinha uma professora que foi lá, de descendência russa, que ela tem um livro fininho sobre comportamento organizacional, e eles estavam falando da experiência deles quando juntavam grandes executivos de diversas empresas, e era ela e o Joaquim, que era também o professor dessa área. E ele dizia o seguinte: quando eles tiravam os sapatos, a gravata, o paletó, e que tinham certeza que nada estava sendo gravado, né, e que eles estavam livres, o mais comum de ocorrer era chorar até dizer chega, o que eu estou fazendo da minha vida? Uhum. Né? Porque é aquela coisa do Dalai Lama, né? Eu perdi a vida para juntar dinheiro, agora perco dinheiro para tentar recuperar a saúde. Vivo como se nunca fosse morrer, morro como se nunca tivesse vivido, né? Então, a gente não entende essa pressão da ambição, às vezes da própria família, né? De querer mais dinheiro, de querer a escola não sei do que, do carro não sei do que, da viagem não sei do que, não sei do que, e da própria vaidade do indivíduo para se manter ali, a competição e o medo de perder aquela função e perder toda a identidade, a família, os amigos e tal, né? Não é simples também para a própria liderança. Então, quando você consegue chegar a eles, a dor é a mesma, gente, né? E às vezes o que tem a perder nos padrões nossos é maior, né? Porque o status, a posição e tudo, como é que ele vai chegar em casa? E aí não é mais... É engraçado, gente, porque eu fiquei 46 anos dentro de uma empresa, eu me preparei uns 7 anos para sair. Eu sabia que no momento seguinte o telefone não ia tocar mais, o e-mail não ia chegar mais daquele jeito, né? As pessoas que te procuravam e tal, elas deixam de existir. Então, essa também é uma sombra em cima de quem está no alto, muito pesada, né? Então, nós estamos falando de indivíduos iguais, todo mundo tem, as coronárias podem apertar, a pressão pode subir, o diabetes pode chegar, e etc., né? Então, de novo, a gente está falando de gente, há um campo muito grande, a empresa é uma coisa maravilhosa, seja pequena ou grande, porque é onde tem gente, né? O artista tem que ir onde o povo está, né? O povo está. E é um privilégio quando abrem a porta para a gente. Então, a gente honrar esse papel, né? E pedir inspiração porque ela vem, como é que a gente aborda, né? Como é que a gente pode tocar as pessoas e ser um elemento do bem, né? A gente não vai com o dedo em riste para criticar ninguém, são só seres humanos, né? Tentando fazer o seu melhor, e eu amo. Então, é um grande espaço, né? Um grande desafio, grande espaço. Realmente. E é uma grande possibilidade que acho que há para a gente. E o Enneagrama é igual, como diz a Ana falou, é essa ferramenta, entre aspas, que a gente sabe que é muito mais do que uma ferramenta, mas por ser tão completa, né, alguma coisa que transcende e que a gente tem um espaço, porque a gente confia e acredita nessa grande possibilidade que o Enneagrama traz para a vida das pessoas. E é isso que a gente quer, né? É que essa possibilidade de troca de cada um, o que deu certo, o que deu errado, é muito bom, porque às vezes as pessoas são muito sozinhas no seu trabalho do dia a dia
e é uma oportunidade de ouro poder encontrar e trocar experiências, porque nem todo mundo tem um grupo igual tem o IESH para poder trocar, para poder reciclar, estão às vezes aí no mundo sozinhos, e essa oportunidade, Bia, de poder cada um dizer suas angústias, o que deu certo, o que deu errado, é muito bom. Uhum. E eu estou às ordens. O que eu puder Pois é. colaborar e trocar, estou às ordens. Pode deixar. A IA conta com você e nós, membros da IA, grudadinhos. Eu sempre assim, Todos acho nós. que esse desafio do mundo corporativo, né? Mas eu acho que é isso mesmo, é onde a gente atinge assim um número maior de pessoas, sabe? E é engraçado quando você vai, como diz um gerente, falando, não sei o que está acontecendo comigo, não, mas tem uma coisa esquisita acontecendo comigo. Quer dizer, na hora que a pessoa começa a se olhar, aí fala assim, minha mulher falou, você está ficando esquisito. Ele nunca tinha feito esse movimento de olhar para dentro, então vai falar assim, o que é isso? É uns negócios que eu nunca tinha pensado, que é coisa engraçada, da gente encontrar pessoas que nunca pensaram que, assim, disso. Uma vez eu encontrei uma pessoa, você sabe o que eu achei? Que esse negócio da gente né? Nascer, trabalhar, estudar e tal, ganhar dinheiro, era só isso na vida. Aí veio o Enneagrama, eu falei, uai, gente, tem mais coisa. Aí a gente falou, meu Deus, como que conseguiu? Mas era uma pessoa de área financeira, e aí a gente fala, olha o que é o mundo, né? Então, é a possibilidade que a gente tem de ampliar o mundo das pessoas. Eu acho que é justamente isso. E esse mundo externo e, naturalmente, esse interior, esse interno também, né? Eu costumo dizer também que a nossa sociedade ela promove muito mais o autoengano do que o autoconhecimento, né? Então, Com as pessoas certeza. realmente, quando elas se deparam com um processo de autoconhecimento do nível do Enneagrama, é uma transformação. Não importa que tenham 50, 60, 30, 20 anos, eu acho que é um impacto sempre muito, muito importante, né? E eu acho que é aquilo que o Odete falou, como é pela simplicidade que o Enneagrama entra, entendeu? Ele não é sofisticado, é onde a gente vai assim, a questão não é o teste, é esse exercício de eu olhar para mim, de fazer, porque é diferente. Nós temos 1001 testes que dão assim muito bom perfil, mas o que eu faço com esse perfil? Aí não tem mais coisa, o que eu faço com o perfil? Eu falo, então tá, eu sou assim mesmo. Então, eu acho que realmente o Enneagrama tem essa possibilidade que é de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, e da gente encontrar aquilo que é da essência nossa, que é divino, que são só coisas muito positivas, né? É isso aí, eu acho que é por isso que a gente encanta tanto com o Enneagrama. E fala sempre, não importa em que nível de desenvolvimento você está, mas fala para todo mundo. E ele pode ir tirando a casquinha da cebola, né? Mais um, mais um, mais um. É muito lindo, porque você pode estar falando com o atendente ou com o presidente da empresa, é a mesma coisa, né? Cada um no seu instante funciona para todos. Então, é muito, 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 muito bom. As ordens, mais alguém quer falar? Eu queria só falar da minha experiência do trabalho com o Enneagrama na empresa. Bia e Osanete já conhecem, né? É uma empresa que já tem alguns anos que eu presto serviço lá para desenvolvimento de pessoas. E aí, fazendo o trabalho com o grupo de gerentes, eu propus para os gerentes trabalhar o Enneagrama, e eles aceitaram. E se encantaram com o Enneagrama, e aí, a partir daí, eles pediram para fazer com todos os funcionários, né? É uma empresa, ela não é grande assim, em números de funcionários, mas ela é muito grande no trabalho que ela desenvolve no país. E então, assim, aí fiz com todos os funcionários, e aí os diretores, os donos da empresa, falaram, o que está acontecendo na empresa? Todo mundo só fala de Enneagrama. Aí eles também quiseram conhecer o Enneagrama, os donos da empresa. E hoje, assim, aí quando o César perguntou como continuar, né? Aí no trabalho de desenvolvimento, aí eu fui propondo para eles fazer o aprofundamento do Enneagrama no individual. E eles toparam. Então, assim, hoje eu atendo no individual assim, as mais variadas situações que eles trazem, questão até de luto, vários, né? Assim, perdendo pai, irmão, mãe, enfim.
Aí eu trabalho, porque ele já tem a base do autoconhecimento através do Enneagrama, e eu trabalho as outras questões que eles trazem. E foi muito interessante que a empresa vai fazer o trabalho com eles, do atendimento, mas ver com eles assim, o que eles querem, se quer que você traz algum tema diferente, e assim, a maioria quis aprofundar no Enneagrama. Muito bom, muito bom. Então, assim, e hoje todos os colaboradores que entram passam, depois que eles estão na empresa, eles passam pelo processo do Enneagrama para se desenvolver, para nivelar. Então, assim... Outra Betânia, olha que barato. muito bom, legal, bom. sabe, esse trabalho. Eu sou, assim, encantada com essa empresa e com esse trabalho que eu sinto, assim, uma privilegiada em fazer, né? Eu vejo... nossa, é fantástico. Ô, Bia e Lourdes, eu não vou contar mais não, agora só vou ouvir vocês. Mas, assim, pais que conseguiram fazer as pazes com filhos, filhos com pais, através do primeiro gancho foi na empresa. E aí depois eu fazia regularmente na Unipaz, convidava para ir, meu convidado, não precisa nem pagar. Assim, você vê uma filha aceitar o pai, e o pai aceitar o filho, mãe, e de entender que aquilo não era pessoal, né? Era o jeito da pobre criatura, né? Então, muitas famílias que se acertaram através de um curso na empresa, né? Às vezes, uma abordagem que você falou, né? Porque sempre puxo para o pessoal, porque só estou falando com gente, né? Então, eu conto histórias lá de casa, que a família é grande, então é bom de mim, eu posso falar tudo. Então, como é que foi meu filho assim, né? A gente percebe que as pessoas assim, aquilo enche de amor o coração. E uma outra coisa que uma vez aconteceu, que eu acho que vale a pena, estou lembrando agora. Um senhor, um engenheiro, isso foi na empresa do meu marido, com a empresa de engenharia. Então, ele me convidou algumas vezes também para fazer trabalho lá, né? Aí um senhor chegou perto de mim e falou assim: a senhora não tem medo que alguém se suicide quando sair daqui? Sabia que era ele, né? Coisas que caíram a ficha da vida, a gente sabe, né? Que honra você com a historinha assim num canto. Eu falei: não. Lembra da parábola bíblica lá, que um segundo de consciência, o ladrão se salvou lá ao lado de Cristo, né? Então, a hora que você consegue entender o teu passado e o que eu aprendi, se perdoar, valeu a pena tudo. Você vai começar uma nova vida. Todo dia a gente tem chance de começar de novo. Aí um sorriso grande. Falei: fala para esse seu amigo que bobagem. A gente não veio com bula, né? Nem com manual de instruções. A gente fez o melhor que sabia. Então, assim, tem que estar ligado, né? Porque, de novo, a gente mexe com coisas tão delicadas e que pode fazer uma diferença tão grande na vida da pessoa, né? Nessa coisa de você aceitar a vida que você viveu, porque não adianta, né? Você vai fazer o quê, né? Aprende, faz melhor, começa com um olhar diferente. Então, é isso. Bia, sumiu tua voz. Agora, isso é que é a nossa possibilidade para poder viver, né? Fazer diferente, ser melhor a cada dia. E é isso. E essa compaixão, que é a coisa linda do Enneagrama, essa possibilidade de compaixão com a gente e com o outro, sem dúvida. Né? Às vezes é desafiador, mas é muito bacana. Então, nós temos esse grande desafio. E quem está no mundo corporativo, eu acho que vale a pena. Né? E é porque o grupo é uma forma muito grande. Eu adoro trabalhar com grupos, né? Então, eu acho que o poder de transformação de um grupo ele é muito forte, sem dúvida. Né? Eu agradeço muito o convite. Espero ter contribuído, que seja lá com um pinguinho assim. Eu sempre aprendo, então vocês deixaram coisas boas comigo, espero ter deixado coisas boas com vocês. Deixa claro, Odete, claro, né? A gente só tem a agradecer. Eu acho que isso para dentro da IA, porque a gente vê que é um grupo menor que trabalha com as organizações, né? A gente vê que tem muitas outras pessoas atuando em outras áreas, mas acho que é um desafio grande, até mesmo dentro da própria IA, a gente fortalecer esse segmento, sabe, organizacional, principalmente que você falou, para a troca. E você é sempre essa referência para a gente desse mundo corporativo aqui dentro da IA.
Agradeço muito essa bela parceria que você tem feito aí com a gente sempre. Te esperamos aqui agora, então, para o Congresso. Eu estarei aí. Já falei que você vem de carro, viu, Luciano? Para você, porque ela falou, eu falei, porque o Rio está me valendo mais a pena você vir de carro. Né? Ela com o marido, Alexandre, pronto, aí já pode vir, tá? Mas obrigada mesmo, Odete, a gente conta com você, com certeza, né? E só temos a te agradecer. Obrigada. Fiquem com Deus, muito obrigada e tenham uma excelente semana. Tá, obrigada. Até a próxima. Obrigada.